Olá! Olá, pessoal! Boa tarde a todos e todas. Eu, infelizmente, não estou vendo vocês, porque eu estou numa outra tela com a professora Nuria. Primeiro, first of all, I'd like to say thank you, Professor Nuria, for coming today. We are very, very glad to receive you today with us. Nós acertamos agora, pessoal, eu e a professora Núria, que ela vai tentar, no momento de explicação dela, falar um pouquinho em espanhol, porque eu sei que vocês entendem, às vezes, mais em espanhol do que em inglês, tá? E eu vou tentando fazer a tradução também da fala da professora. Mas, primeiro de tudo, eu vou ler o currículo da professora. I am going to read your CV. Núria, please, just a moment. Bem, a professora Nuria Lorenzo-Dus, ela ingressou na Swansea University em 2001. Ela, desde 2017, ela atuou como uma reitora de pesquisa de pós-graduação da universidade. Em 2010, a professora fundou o Centro de Pesquisa em Linguística da Universidade de Swansea, que dirigiu até 2015. Durante esse período, ela atuou como presidente da Associação Internacional para o Estudo do Espanhol na sociedade. Além disso, Núria está centralmente envolvido no Centro de Pesquisa de Ameaças Cibernéticas da Universidade de Swansea e atua no Conselho de Administração do Centro de Humanidades Digitais da Universidade. Ela ocupou os cargos de pesquisa visitante na Argentina, na Austrália, no Brasil, na Nova Zelândia, Espanha e os Estados Unidos. E ministra regularmente sessões de engajamento público e comunicações na mídia sobre aspectos ligados à sua experiência em pesquisa. Núria usa análise de discurso para examinar a interação interpessoal e intergrupal em contexto de mídia de transmissão e digital. A sua investigação beneficiou enormemente financiamento em 2010, desde 2010 e ao longo desses anos, incluídos os conselhos de investigação do Reino Unido, instituições de caridade, por exemplo, a Leverhulme Trust, bem como a colaboração com equipes da Espanha e da América Latina. Ela é autora de vários livros e numerosos artigos de periódicos e capítulos de livros. Núria é membro do conselho editorial das revistas Memory Studies, Journals of Language Aggression on Conflict, Internet Pragmatics, Cadernos de Linguagem e Sociedade, Estudos de Linguística Inglesa Aplicada. Atualmente, ela coordena a pesquisa sobre manipulação digital com o projeto Dragons, Developer Resistant Against Grooming Online, Spot and Shield, de 2021 e 2022. Esse projeto tem como objetivo oferecer ferramentas baseadas na integração da inteligência artificial linguística para manter as crianças seguras online. As suas áreas de expertise são análise do discurso, análise de corpus, estudo de discursos assistidos de corpus e multimodalidade. Então, professor, nós temos a honra, we are very, very grateful to receive you today with us. Muita graça, minha amiga e minha querida Núria. Então, está você com a sua palavra. Eu vou, aos poucos, tentando traduzir um pouquinho. Só para lembrar vocês que, no início, ela apresenta um pequeno vídeo. Esse vídeo, eu, infelizmente, não consegui abrir para tentar fazer um contexto, mais ou menos, do que trata a apresentação. Mas, segundo a professora, é apenas uma abertura, um warm-up, para começar a palestra dela. Então, quem puder entender, eu vou tentar entender um pouquinho, porque eu não consegui abrir o vídeo, agora que a gente entrando aqui dentro da sala, que a gente conseguiu abrir um pouquinho e ouvir um pouco o vídeo. Mas vamos começar. Professora, com a palavra. Esther, you can start. Thank you very much. Muchas gracias, Solange. Es para mí un placer y un honor poder hablar con ustedes hoy.
como decía Solange, trabajo en el Reino Unido, en la Universidad de Swansea, y hace unos meses tuvimos el honor de recibir a la profesora Solange Barros como profesora invitada e investigadora invitada a la Universidad de Swansea, y fue una gran alegría personal, además de una gran alegría profesional, poder tener un trocito de Brasil en el Reino Unido durante esos meses. Esta, por lo tanto, es una muestra de cómo continuamos la colaboración y la comunicación entre académicos que nos interesa el lenguaje. Nos interesa estudiar el lenguaje, el discurso, de una manera crítica y reflexiva, normalmente en contextos problemáticos, como son algunos contextos de uso del discurso digital. Entonces, mi presentación hoy va a ser en inglés, pero iré poquito a poco comentando algunas cosas en español. Con el portugués no me atrevo. Entonces, vamos a tener varios idiomas y cualquier pregunta o consulta después la podemos comentar fácilmente. En este punto me gustaría, por favor, que la presentación, las slides, se pusieran. Muy bien, gracias, Mateos. Y quería primero comentar el título. El título es A Corpus Assisted Discourse Studies Approach to Categorizing Extremism, and that extremism is online extremism. Então, seria uma abordagem de estudo de discursos assistido por Corpus para categorizar o extremismo. Muy bien. Yeah. Estupendo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Next slide. Yeah, okay. So, I wanted to start playing a short video clip from an Australian television comedy series. So this is a satire, political satire. Sátira política. And I'll give you a little bit of context. The series is called Utopia. Yeah? And the little video is called A Very Simple Question. Una pregunta muy sencilla. Yeah? And what you have is a team. It's obviously a fictional team. They're not a real team. In government. And fictional. Yeah. And they need to make a number of decisions. And they are about to make a decision. So let's watch it first. Mateos, ¿podemos, por favor, mostrar el vídeo? Vamos mostrar o vídeo agora. El volumen, por favor. To $400 billion over the forward estimates. Now, at some point, the PM is going to be asked a very simple question. In order to protect us from which enemy? It's so hard to say. 400 billion, pick one. A regional player. Specifically, Colonel. An Indo-Pacific regional player. More specifically? Indo-Asia-Pacific. That's broader. Who are you leaving out? Europe? Yeah, I sort of need a country. Or an unaligned player. No, a country. One that might threaten us, just one. Yeah. I wouldn't want to raise tensions. Where? In this room. You know what? I'll name one and you just nod. China. Yeah, okay. And what exactly are we protecting? Strategic interests. Specifically, Colonel? Indo-Pacific strategic Again, interests. Brigadier, really specifically. Indo-Asia-Pacific strategic You know what? interests. I'll say it and then you nod. Our trade routes. Yeah. And who is our number one trading partner? Shall we use the nod system? Sure. China? Yeah. So under this scenario, we're spending close to $30 billion a year to protect our trade with China from China. And that doesn't strike anyone at this table as odd? Ok. Gracias, Mateos. La siguiente diapositiva, por favor. Next slide. Entonces, en este pequeño vídeo
de humor, de sátira política, el dilema que tienen es, tienen un presupuesto de muchísimo dinero, y han decidido gastarlo en defensa, pero no saben quién es el enemigo ni qué conductas tiene el enemigo. Y entonces están decidiendo que el enemigo va a ser China, pero resulta que China es el mayor aliado comercial que tienen. Y la conducta es contra comercio. Es decir, hay una situación irónica total. Paso al inglés. You might be wondering what this has to do with a CADS methodology, with a Corpus Assisted Discourse Studies methodology, as that was the title of my presentation today. But defining your enemy and defining the behaviors of your enemy is crucial to decision making, including in terms of allocating financial resources. So, yep. Sim, Núria, sim. Então, você começa com essa simples pergunta, né? Como que os inimigos nacionais são definidos e categorizados em ambientes de ameaça? Então, essa pergunta, como você começa com essa simples pergunta, é isso, né? Entonces, el vídeo en realidad nos ilustra en manera de humor, en clave de humor, is illustrating this. How do national enemies get defined and categorized in a situation where you have new or evolving, so changing threats or threat environments? Next slide, please. So I want that to be a question for us as linguists and as discourse analysts. Uma pergunta para nós enquanto linguistas. So how can we, as linguists, or how can linguistics as a discipline inform national enemy definition practices? Because we're talking about practices, language practices. Sim, e como nós, linguistas, podemos informar ou revelar a definição das práticas categorizadas em ambientes de ameaça. Então, uma pergunta para nós, linguistas. Okay. Next slide, please. And the way in which I would like to do that in my talk is by breaking it down into 4 parts. First, Então, 4 partes que ela vai dizer. Primeiro, is why. Why is it important? What's the context? And what is the need to do this? Por quê? Porque o contexto é importante e a necessidade, né? The second one is how. So what methodology are we going to use to answer this research question? A segunda é o how, como, a abordagem e o enquadre, né, da abordagem. Then it will be what did we find out? And for that, I will refer to 3 interrelated studies. O terceiro é o quê? Aí, no caso, 3 estudos que estão interrelacionados. And then I would like to go back to the beginning, as it were, and look at the so what? What's the importance here? What's the link between linguistics and the real world? E o quarto é so what? E daí? Né? Essa ligação linguística e o mundo real. Muy bien. Next slide, please. Vamos a empezar, or let's start with the context and the need. Next one, please. So this is the context. Esse é o contexto, a ameaça. In 2017, the UK experienced 5 major attacks. Em 2017, o Reino Unido enfrentou 5 maiores ataques. 3 were by jihadi groups. 3 por grupos radicais, né? Jihad, conhecido como jihad. And then 2 by extreme right-wing groups. E 2 por grupos de extrema-direita. This was the first time that these major attacks were by extreme right-wing groups in the UK. Esses foram os importantes grupos, né? And then there was a number of responses, social responses. So next slide, please. Então, tem as respostas, social response. So first of all is the response by the police.
A resposta pela polícia, dada pela polícia. And the police essentially said that they did not have sufficient resources to protect the country from all these major attacks. Então, a polícia disse que o governo não tem aumentado o financiamento dos gastos com o terrorismo. Next slide, please. Then, Aliás, está aumentando, tem aumentado o financiamento, ok? Com gasto com terrorismo. then we had the news media response. E aí And nós temos a resposta da mídia. yeah, and the media were also worried that the police would not be able to cope with the increasing threats. You can see the headline, significant strain on police budgets. Que a pressão significativa sobre os orçamentos da polícia pioram a resposta ao crime. Isso foi a resposta da mídia, dos meios de comunicação. Isso foi feito pelo funcionário do ministro do Interior. So everybody, the police were concerned, the media were concerned, and then next slide, please. A resposta do governo e da mídia, dos meios de comunicação. Then the UK government was also concerned, but what they were concerned about was the fact that they now had different groups from different ideologies that were part of a terrorism threat. Então, só para tentar mostrar um pouquinho para o pessoal que nós tivemos a resposta da polícia, a resposta dos meios de comunicação e agora a resposta do governo do Reino Unido, pelo Centro de Análise Conjunta do Terrorismo, o JTAC, que ele acha que, então, segundo o Centro de Análise, deveria incorporar o ERWT em suas avaliações de ameaças nacionais. So what they did is that they brought extremism, right-wing extremism, under terrorism. So essentially, they redefined and recategorized extreme right extremism. Que vai mostrar, então, essas duas categorias, como é que fala? O extremismo, Núria? O extremism. Sim. They said we need to have a common approach for Islamist and non-Islamist terrorism. Então, deveriam mostrar, então, essa abordagem por islâmico e o terrorismo não islâmico, que inclui, inclusive, o IRWT. O IRWT é o Islamic terrorismo, Mm-hmm. Essentially, what this meant was that the national threat for terrorism was now much bigger. Ok. E aí temos, então, o Centro de Análise do Terrorismo, que deveria incorporar o IRWT nas suas avaliações de ameaça, nas suas avaliações para as ameaças nacionais. So the question was, will they have more money to protect us? Next slide, please. Então, a resposta do governo para a proteção. So the question the government the government now was bringing together terrorism from Islam, terrorism from right-wing groups, but as you can see on the slide, they were not increasing the budget, the money to counter that threat. Que é para esse que não inclui o orçamento para esse financiamento. So at this point, it therefore really becomes very important to know how are you going to prioritize the money that you have to cover this threat that now is much larger. Next slide, please. Então, ela vai mostrar agora como isso será feito. So the need to define and categorize the enemy now becomes really important for então, the UK government. Categorizar, sorry, Nuria, because I have a little bit difficult to get all the information together, So it's step by step, I think I have to translate, sorry.
So you said now that a necessidade tem que... Então, qual é o objetivo agora? É tentar entender, definir e categorizar o inimigo. Yeah. É isso que ela está tentando agora, na sua pesquisa, tentando identificar. Quais são os tipos, né, segundo o terrorismo, sempre ele se colocando como sobre o inimigo, sempre com a palavra inimigo. Então, a necessidade é de definir e categorizar o que é esse inimigo. Is it right, Nuria? See, Yeah. it's okay, because it depends on who you prioritize, you know, the type of groups that get prioritized receive more money in terms of resource, police resource, to try and counter those groups. So actually a label, you know, putting a label and categorizing becomes really, really important in terms of being able to use enough police resource to counter that particular group. Ok. É que é preciso fazer essa categorização para realçar quem é o quê, quem prioriza e por quê. Muy bien. Next slide. Un ejemplo, an example, right? You can see that triangle, that pyramid there. At the bottom, the police... Nessa pirâmide, no topo, nós temos, então... Yeah, at the bottom, the police was putting far right. And at the top, it was putting right-wing terrorism. That então, means... Yeah. Certo. Sorry, nós temos como é que fala? O terrorismo de direita, não é isso? Lá no topo, right-wing terrorism. Nós temos, então, o extremismo, né? O terrorismo de direita. Depois nós temos a extrema-direita, em segundo, que acho que você vai falar agora, e depois temos a direita, a extrema-direita, que é o que você vai tentar explicar essa pequena diferença aí desses três, né? But that is the key, you know, is how do they separate one from the other? Because the important thing is that if como que eu consegui separar esses três? Because for the police, if a group is put at the top, then they prioritize it. More money goes into fighting it. If it goes at the bottom, there's less money, and therefore, you know, it's more likely that perhaps doesn't get, there's no time or resource to counter it. E outro não tem, que um tem recurso, o outro não tem. So, next slide, please. That's why the UK government itself was saying, is it important, you know, this terminology, is it important how we label and how we categorize? You have a quote there. Que é importante ter essa categorização. So they were saying, this is a quote from the parliament, yeah? They were saying, the alphabet soup of terminology was confusing. Esse termo de alfabético aí é um pouco confuso. So is it relevant when it comes to tackling the threat? Next slide, please. And what they decided, what the government decided is that, yes, terminology is important, but it has to be accurate. O governo diz que a terminologia é importante, mas tem que... Aí eu não entendi o final, Núria, please. It has to be accurate. Tem que ser mais preciso. Sim, yeah, it has to be accurate, precise. Next slide, please. So the government decided that they would use the term extreme right-wing terrorism as an umbrella term. As a term that would cover all the ideologies. Essa sigla ERWT é o terrorismo de extrema-direita. E que esse terrorismo de extrema-direita deveria ser usado como um termo de guarda-chuva, an umbrella, né? Incorporando aí várias subcategorias de ideologias, né? Que é o nacionalismo cultural, o nacionalismo branco e a supremacia branca. Então, nessa categoria que ela está chamando de terrorismo de extrema-direita, ela deveria ser usada como um guarda-chuva, porque ela envolve essas
subcategorias de ideologias, né? Okay. Next slide, please. Yeah, sorry. Yeah, next slide, please. So, and this is because they know, or they knew, that a change was important, but that was difficult because what you had was many different groups that do not represent a cohesive Existem muitos diferentes grupos, então é por isso, às vezes, é difícil tentar identificar exatamente onde um enquadra em outro, né? Esse ERWT, ela não representa um corpo coesivo, né? Okay. E os indivíduos, esses grupos e indivíduos, eles podem subscrever ou podem firmar princípios e ideias, né, de ideologias de uma categoria. Então, esse terrorismo de extrema-direita, ela não representa um corpo coesivo, porque ela tem aí nuances de grupos dentro dela. I think I understood, is it? Yeah, it's fine, it's great. Next slide, then. So this is a summary, then. So we have, on the one hand, a context in which... Então, temos de um lado o contexto, in which extremism, right-wing extremism, has been defined now and categorized as a form of terrorism. Então, categoriza uma forma de terrorismo. And that was something new in 2018. So that was not there before. That changed then. Isso muda, né? Okay. Then what you have is at the same time, the government realizes that when they talk about extreme right-wing terrorism, they're not talking about just one type of ideology. They're talking about many different ideologies. So that's diferentes tipos de ideologia para isso. Yeah. They know as well that the threat is escalating, but they also know that they have a static budget. So they have more threats, but the same money. E nesse grupo, eles têm ideologias muito intercaladas, né? E tem também uma escala de ameaças de um recurso de orçamento estático. Is it? Yeah. So, budget, quer dizer, um orçamento estático. So, at this point in time, their need, what they need, what the police needs, what the government needs, O que a polícia precisa e o que o governo precisa is to know which extreme right-wing groups to prioritize, because there's not enough for every group. Então, quais grupos extremistas são priorizados em esse CT policy? CT is what is Counterterrorism policing. Categorizing, sim. Então, quais grupos extremistas eles são priorizados pela polícia? Né? And also, the other thing to remember is that there were new groups that were emerging. So what do you do with those? Where do you put them? Novos grupos emergendo. So how do you categorize those groups? E como vamos categorizar esses grupos? Okay, so next slide, please. Okay, not great on the presentation, but it doesn't matter. The question, therefore, was asked by the police. How do we, as linguists, how can we help them categorize these groups? Como vamos categorizar isso? So next slide, please. The data. Great. So what we had was data that was provided by the police. And that is why that data cannot be shared with anybody else. And I cannot show it. Não pode ser compartilhado por ninguém, porque é da polícia. Yeah. That data was collected by the police over a 12-month period in 2018-19. Eles fizeram uma coleta de dados de 2018 para 2019, 12 meses, ano. And it was collected from 3 places: Twitter, Facebook, and then propaganda, leaflets, manifestos online. Manifestos, propagandas. Okay, next slide, please. Now, the data was not systematically collected for Facebook, and therefore we only worked on the Twitter data. Temos dos dados so the Facebook data was not complete for every month for every group. Therefore, we had to then just limit the study to the Twitter data, where we had everything. No Twitter. Only Twitter, yeah?
Okay, and what we had was 3 groups, 3 clusters. Okay, so we had a cluster which the police called extreme right. Yeah, so they had already categorized that. Primeiro em 3 grupos, no primeiro, nos dados. Mm-hmm. O cluster. Yeah, the first one was extreme right, and that had 6 groups in it. O extreme right, o extrema-direita em 6 grupos. Then there was another group, which was far right, and that had 4 groups in it. Extrema-direita em 4 grupos. And then they had 2 groups, which the police did not know where to place. They did not know if they were extreme right or far right. Se era extrema-direita ou direita. Mm-hmm. And you have on the screen, you can see the number of words per cluster and the number of tweets as well. Temos o número de palavras que foram selecionadas por esses grupos, por esses 3 grupos, de conjunto. As you can see, the number of words is very large. Que é muito grande o número de palavras que foram identificadas. You cannot do a manual analysis there, impossible. So we used software. Next slide, please. Tiveram que usar um software. Okay, so I'm going to briefly describe the steps that we took to analyze the data. First step, extraction, comes from law enforcement agencies. So the police extracted the data, not us. And a polícia conseguiu os dados, não vocês. É isso, Núria? Yeah, no, la policía. A polícia, sim. And the police shared it with us without E aí a polícia compartilhou com eles. With no images. Yeah, just the words in the tweets. Apenas as palavras. So that's why we couldn't. And this is because that's why we couldn't do a multimodal analysis, because we only had words this time. Okay, is that clear, Solange? Assim. Yeah. So we only looked at language, at words. Então, assim, não houve imagens, porque os links não foram ativados, não foram editados, não editados. Okay. No unredacted. Okay. So the next step, we had to clean or pre-process the corpus, the data set. So we had to standardize. A limpeza que eles fizeram, a padronização, e foi enviado para o CQP Web, que foi encaminhado para categorização. Okay, so first we standardized the spelling, yeah, because the spelling was not standard. So we did that using a program called VARD. Usaram programa, o VARD, V-A-R-D. And then we uploaded it to the software for corpus linguistics. Eles enviaram para esse software. Que é CQP Web. CQP Web. Okay. And then we did the analysis. And for the analysis, we used what we call keyword in context, QUIC, which is the acronym you have there on the slide. Fizeram as palavras, keywords, as palavras-chave, né? Para categorização. And then we categorize the keywords by theme or topic. So next slide. Categorização pelas palavras-chave, por temas e tópicos. Next slide, please. So a little bit more detail on the QUIC step. First, we worked out the keywords, and we used a particular measure, statistical measure, which is called. Nessa primeira, keywords, uma medida estatística de filtro de probabilidade de registro, específico para esse tipo usado nesse software. Né? Then we used, once we had a list of keywords, then we calculated the collocates, which are. Eles calcularam os collocates, são as palavras que foram colocadas. Yeah, with the keywords. Collocates is better in Spanish, é colocados? Colocações. Colocações, são as colocações das palavras, dos keywords, né? And for
For the collocates, we used a particular statistical measure, which is called dice coefficient. Aí usaram, então, a palavra, acho que fizeram as concordâncias. Tudo isso, pessoal, é um pouquinho complicado para nós, que a gente não trabalha com esse tipo de análise de dados, de software. Então, ela usou um software para fazer análise desses dados. Aí é bem, está dentro ali ela deu o nome, né, esse WARD, V-A-R-D, é o tipo do software para fazer esse tipo de análise no computador, né, a partir dos dados que ela colocou ali e foi encaminhado, né, via ali, foi enviando aí para esse software. Então, ela olhou keywords, as palavras que foram colocadas, os coeficientes, e depois os concordance, que foram selecionados. É isso. Yeah, and we selected only 50 for every keyword and collocate. Então, ela selecionou randomly. Random selection. Aleatoriamente, foram selecionadas 50 concordance, que foram as concordâncias. So we ended up with looking at approximately 24,000 concordance examples. Então, eles identificaram 24.000 palavras-chave de concordance ao todo. Okay, and we did that, next slide please, over 3 studies, yeah? The first study, we compared extreme right with far right. Aí, no primeiro com o segundo, eles compararam. Tá? Eles fizeram, ela fez essa comparação com o que é o extreme right com o far right. The reason was because the police already decided that these two groups were different. Groups in the extreme right were different to groups in the far right. We wanted to know whether or not that was the case. Diferente entre um e outro. Sorry, Solange, I didn't understand what you said. Yeah, não, eu disse que havia 2 grupos diferentes, né? Diferentes entre um e outro. Yeah. Entre o extreme right and far right. Is it right? Correct? Yes. And then we did the 2 other studies were comparing first the extreme right with the unknown cluster, so the one that they didn't know if it was extreme right or far right, and then we compared the far right with the unknown cluster. Onde você compara os extreme os right, extreme right e unknown, e aí o que foi que identificou? What you identified? What did you identify? And then far right with unknown. The far right, o extrema-direita e o unknown, o desconhecido, os desconhecidos, aqueles que não se colocavam em nenhuma categoria. The reason to do this is to find out whether the unknown group is closer to the extreme right or to the far right. Ou estavam, esse desconhecido, ou estavam no extreme right ou no far right. É isso? Yep. Poderia ser colocado num ou outro. Exactly. Okay, so next one then, please. Next slide. Next one, I'm going to tell you what we found out. Next slide, please, Mateus. Great. Right. So study 1, okay? Study 1, we were comparing far right with extreme right. Então, eles vão, nesse primeiro estudo, eles vão fazer a comparação do extreme right, o extrema-direita, com o far right, com a extrema-direita também. Eu perguntei para a professora Nuria no início, pessoal, porque parece que as duas coisas são idênticas, né? Extreme com far right, né? A extrema-direita e o far right também com extrema-direita. Ela diz, é essa que ela está procurando, porque há uma leve diferença entre eles aí, mas existe. Well, it's not leve, it's quite a marked difference. So the words in purple are where you can see differences. So there's quite a lot of differences. É. Bastante diferente? É? Ah, sim. So entre o extrema-direita e o so the words in purple, differences. The word mostra a diferença aí nesses quadrinhos roxos. Sim. So you can see there are more differences than there are similarities. O que há diferença e o que há de similaridade. However, as palavrinhas que estão em roxo. Next um slide. pouco pequeno, né, pessoal, para a gente identificar certo. Okay, next slide, please.
Oh, sorry, thank you. So, however, it's important that we realize that even when you have similarity, Quando a gente vê, é importante identificar quando a gente vê as similaridades. you still have got differences within the similarity. Houve uma diferença entre essas similaridades. So, for example, the topic politics appears in both. Política, por exemplo. Yeah? But, however, the way in which it is discussed in the discourse is different. So, next slide, please. The word, or the topic, politics. O tópico político, por exemplo. In the extreme right groups, No extreme right groups, no grupo de extrema-direita, por exemplo, is about US politics. So, sobre o US politics, a política de US. Whereas the far right groups, E o do grupo de far right, de direita, yeah, are primarily about Europe and Brexit. sobre a Europa. É mais o quê? Brexit. O Brexit, tá. Yeah, Sobre and that's why Brexit. you have Theresa May, who was the former prime minister. You've got Merkel, who was the German chancellor, former chancellor, and so on. So even when you do this research, you have the same topic, differences in how that topic is discussed. Então, So, gente, sorry. Could you repeat a little bit more this part? voy a decir esto en español, ¿vale? Sim, um pouquinho. Los dos grupos, extrema derecha y far right, es decir, extreme right y far right, los dos grupos hablan sobre política y hablan sobre política más o menos con la misma frecuencia, pero hablan de distintos aspectos de la política. En el caso de extreme right es política estadounidense, en el caso de far right es política europea. O extrema-direita é mais nos Estados Unidos, Sim. extreme right. E o far right é mais na Europa. Entonces, el resultado, Solange, voy a intentar en español, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, el resultado del primer estudio es que sí hay diferencias claras en el discurso de extreme right y cuando se compara con el discurso de far right. ¿Vale? Y ahora, el segundo estudio, pasamos, next slide, muy bien, era, ok, ahora ya sabemos que extreme right y far right son diferentes, pero ahora vamos a ver, estos grupos unknown, desconocidos, cómo se comparan con extreme right. Y en la pantalla pueden ver en amarillo están las diferencias. Las diferencias. ¿Vale? Y pueden ver que hay bastantes diferencias allí. Por ejemplo. Nesse segundo, então, bem diferente entre um e o outro. Sí. Por ejemplo, el grupo unknown, el grupo desconocido, es sobre todo group promotion, se autopromocionan, un 41 casi %, es para autopromocionarse ellos. Mais para autopromoção. Y el grupo, por ejemplo, la siguiente categoría, self-reference, cuando hablan de ellos mismos, es el 10%. Y mirad que en extreme right, self-reference es solamente 2%. Es decir, hay unas diferencias muy claras entre extreme right y unknown, ¿vale? Pero también hay algunas cosas parecidas, ¿vale? Y voy a seleccionar un ejemplo. Next slide, please. Siguiente. Que há algumas coisas parecidas. Sí. El término o el tema de crimen, ¿vale? En Aí, extreme right sería crime. Sí, en extreme right es como el 6% más o menos y en unknown, en el desconocido, es como el 5%. Es decir, es muy parecido. Next slide. Muy similar. No obstante, como antes, es importante mirar de manera cualitativa porque
el mismo tema, crime, aparece con la misma frecuencia más o menos, eso es cuantitativo, pero el tratamiento cualitativo es muy distinto. En Extreme Right, en el grupo de Extreme Right, el tema de crimen se habla sobre, es racial, ¿vale? Se habla de Racial Holy War, una guerra religiosa racial, y se habla de la gente de raza negra. De raça negra. Então, nesse extrema-direita, a discussão do crime, o tópico crime, envolve bem a guerra racial y sobre pessoas negras. Entonces, la criminalidad en los grupos de extreme right se va asociada a racismo, ¿vale? A la raza negra en concreto, ¿vale? Então, é mais focado para o racismo. Mientras que en el grupo desconocido, la criminalidad está asociada a otros temas, que son organizaciones dentro del Reino Unido, gangs, o sea, como grupos organizados, y grooming, ciberacoso sexual a menores, ¿vale? Es decir, el mismo tema, crimen, pero distintos contenidos específicos, ¿vale? Siguiente, next slide, please. Entonces, por ahora, tenemos que el grupo desconocido es bastante diferente de Extreme Right. Ahora vamos a ver la comparación entre el grupo desconocido, unknown, y el far right. De nuevo. Agora, o grupo desconhecido com o grupo de extrema-direita. Pero el far right, no el extreme right. ¿Vale? Right, não é o extreme, não, é o far right, de direita. Entonces, las diferencias, de nuevo, están en azul, ¿vale? ¿Veis las diferencias? Hay algunas diferencias bastante significativas. Por ejemplo, de nuevo, en unknown, el desconocido, group promotion es el 40%, otra vez. O desconhecido de mais ou menos 40%. Y self-reference, cuando hablan de ellos mismos, es el casi el 15%. Falar deles mesmos, né? A autorreferência vai em torno de el 15%. Y en el grupo far right, el self-reference es 10%, por ejemplo. No grupo de far right, en torno de... Entonces vemos bastantes diferencias, pero vemos más similaridades. Hay más en blanco que en azul, ¿lo veis? Es más parecido. Por ahora, el grupo desconocido es más parecido a far right que a extreme right. O grupo desconhecido está mais similar, está mais parecido com o far right. Y entonces, sí, de nuevo vamos a ver un ejemplo concreto, que es el de crimen y terrorismo, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la similaridad que hay, porque crimen y terrorismo aparecen en los dos, pero vamos a ver las diferencias que vemos en este ejemplo. Y tenemos, de nuevo, que en el far right, crimen va unido a los grupos musulmanes e islámicos. Esse grupo, né, de far right está ligado mais ao muçulmano, né, e o islâmico. Y en el grupo desconocido, sin embargo, va más a las organizaciones del gobierno, por ejemplo, y también a Antifa. Antifa son los grupos comunistas, ¿vale? Grupos comunistas, no grupo lá do desconhecido, né? Entonces, lo que tenemos es esas diferencias, esas similitudes, pero el grupo desconocido más parecido a far right. Ahora lo que quería... Next slide, please. Far right. Next slide, please. Hay una serie de categorías que son únicas al grupo desconocido, ¿vale? Y el grupo desconocido, el cluster, el desconocido, eran dos grupos políticos que se llamaban, dos grupos extremistas que se llamaban Generation Identity y Systems Network Resistance. O grupo desconhecido se coloca como identidade de geração. Sí, eso es el nombre, es the name that they give themselves. Generation Identity. Como Generation Identity, ¿no? Entonces, esos grupos lo que tenían que es único de ellos, que no coincide
con far right y tampoco con extreme right es estas palabras y estos temas, que son no lo sé decir en español, identitarianism, ¿vale? Eso es uno de ellos. Son 3 palabras las que utilizan ahí. Next slide, please. Sería o identitarismo. Sí, hablan de son grupos que son muy nacionalistas de cada identidad nacional. Por ejemplo, hablan de la variante o el grupo de Generation Identity en Francia. Y hablan de la familia francesa, French Family, ¿lo veis ahí? La idea de que son todos una familia que se identifican como tal dentro del grupo de Generation Identity. La siguiente... que se identifican numa mesma familia, ¿eso? Sí. Y Sí. luego la siguiente, next slide please. Otra cosa que es solamente de ellos es el activismo. Habían todo el rato hablando sobre pegatinas, stickers, pósters, mensajes. Es decir, es un grupo son grupos que están naciendo, que están empezando y quieren ser y aparecen muy activos a nivel de redes sociales. Grupos que estão surgindo, né? Novos grupos que estão surgindo, né? Sí, y la siguiente, next slide please. Y luego la siguiente, como parte de su de autopromoción, se presentan como muy buenos. Entonces, muy buenas, con acciones muy buenas. Por ejemplo, la palabra handing, que tiene que ver con distribuir, repartir. ¿Veis el ejemplo? Dice, trying to stop our activists handing out warm clothes to the homeless. Absolutely disgraceful. Es decir, están diciendo que la extrema izquierda, the far left, está haciendo algo malo, que es intentar prohibirles o detenerles o que paren de dar ropa a la gente que está sin hogar. Es decir, se presentan como muy buenas actores sociales. Eso es parte de la promoción. Next slide. Is that one that we have? Vale. Y la último es que se quieren presentar también como patrióticos y tener la idea de compartir esa idea con todos. The most important thing that people can do is make friends and family aware of the Migration Pact. Es decir, quieren que todo el mundo entre en ese patriotismo que ellos sienten. As pessoas têm que fazer, então, ter amigos, né? E a família desse pacto de migração. Sim, é todo promocionar. É isso, as pessoas elas precisam ter essa consciência, né? Make friends. E ter essa consciência desse pacto de migração. Muy bien. Entonces, next slide, please. And next slide. Ya. El estudio es porque teníamos un problema. El problema es que hay grupos nuevos, el gobierno no sabe, como la policía, cómo categorizarlos, pero es importante saber cómo categorizarlos porque de ahí depende el dinero que se utilice para proteger a la población. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio o 3 estudios en los que hemos visto los grupos que ya existían y unos grupos nuevos. Los hemos intentado categorizar. Y los grupos nuevos, los unknown, los desconocidos, en su discurso son más parecidos a far right que a extreme right. ¿Vale? Esse grupo conhecido está muito mais próximo do far right. Entonces, pero también hay diferencias y es importante que la metodología pueda ser lo suficientemente cuantitativa y cualitativa para darse cuenta de que dentro de las diferencias hay similitudes y dentro de las similitudes hay diferencias. Es decir, los temas son muy granulares. Por isso a importância de usar o quantitativo e o qualitativo. Y ya está. Creo que next slide is thank you. Creo que já está. E aí você fala, então, desses 3 níveis. O nível macro, Sim. né? O nível meso e o nível micro.
Sí. Y nada, gracias, gracias por su atención. Ya está. Então, só para a gente tentar entender. Então, para tentar resolver ainda, Nuria... Perdão? Sorry. Just to try to understand your conclusion. Is that now your investigation now is just to try to understand the problem today. So you can understand that a unknown group is closer to how can I say? Far right, sí. Far right, yes. Yeah. Is it true? Yes, it is. It is. The idea is that you have government and policies, law enforcement, the police, making decisions based on categories that they already have. But when new groups emerge, how do you know where to put them? In which category to put them? Como que a gente vai colocar esse grupo nessas categorias, esses novos grupos, os novos? So we have language analysis can help do that. Então precisa da análise linguística aí basicamente you need to use this kind of software because you categorize data, lots of numbers of words, concordance, and keywords you need to understand and to categorize and to understand the data. Então, pessoal, aí é o que eu disse, né, que precisa, então, ela tem que trabalhar com esse tipo de software, porque são muitas palavras-chave, muitas concordâncias que as palavras que elas vão retirando, né, para poder fazer análise qualitativa. Né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço, thank you very much, muita graça, Nuria, pela sua apresentação. Nós vamos agora ver se tem alguma pergunta que alguém gostaria de fazer para a professora Nuria. A gente vai tentar intermediar aqui. Pessoal, é um trabalho realmente de fôlego da professora, é um trabalho difícil. It's a very difficult research that you has developed during this year, que você vem desenvolvendo nesses anos. É um trabalho de fôlego e que a gente precisaria de mais tempo para poder entender todo o software que ela usa, to try to understand your software and to try to understand your data, you know? So, but I think that the student is understood a little bit and then they can make questions. Vocês podem fazer perguntas, pessoal, se vocês quiserem, e o que estamos aqui à disposição. Agora, não sei, Matheus... Arivan perguntou, hate discourses are finding resonance in many places among people. What is happening to our world? How can you tackle this reality? Esse discurso de ódio está tendo ressonância em muitos lugares entre as pessoas, né? O que está acontecendo com o nosso mundo, né? Como é que a gente pode, então, mudar essa realidade, enfrentar essa realidade? A ver, what's happening in our world is a polarized world, and it's very difficult to find just one answer. But how can we tackle... É uma resposta difícil que ela está dando, né? How can we... Thank you, Arivan, as well, for your question. But how can we tackle the reality? I'm hoping that I have shown you how, even as linguists, we can actually help by understanding what's going on with the discourses. If we don't do a linguistic analysis, a systematic analysis, all that... Just a little bit, because if you speak... I had difficulty... Pick up some words and try to understand, you know? Sorry, I am not simultaneous translator, guys. Eu não sou... Lo hago en español. Então, eu tenho essa dificuldade, pessoal, sorry, eu tenho muita dificuldade, porque eu não sou uma intérprete, né, uma tradutora simultânea, então eu preciso, ela, pelo que eu entendi, ela disse assim, nós, enquanto linguistas, a gente precisa usar, então, essa coisa da ferramenta, da análise do discurso, para poder ir no nível linguístico, tentar entender tudo isso. Is it correct what I said? Sí, exactamente, porque la policía no tiene, o el gobierno no tiene otra información nada más que sus ideas
pero no tienen un análisis lingüístico, y los discursos de odio son discursos. Ante todo son discursos. Son discursos, né? Entonces, los especialistas son los analistas del discurso. Y podemos dar esa información. Podemos decir, estos grupos nuevos se parecen a estos grupos de antes, pero son diferentes de esta manera, y utilizar esa información para crear estrategias de prevención. Por ejemplo, discursos de contra. De contra-discurso seria, né? Quais estratégias que a gente poderia, enquanto analista de discurso, usar de estratégias anti-discurso para poder combater isso, o extremismo, né? Por isso, pessoal, é relevante aqui dizer que a pesquisa da professora Nuria é uma pesquisa que ela está sendo muito importante, de relevância no mundo, tanto é que ela é requisitada em vários países para falar sobre essa questão da violência e do extremismo, desses grupos extremistas que estão surgindo, né? E como combater isso. Então, a pesquisa dela é altamente relevante, ela tem ajuda internacional, financeira, para ela investir na pesquisa. E que eu gostaria de fazer parte dessa pesquisa, viu, Núria? Eu estou entrando, assim, por esse lado, também combatendo o extremismo. A gente vai enfrentar uma polarização difícil no Brasil esse ano, novamente, nas eleições. Entende um pouquinho que eu estou falando em português, um pouquinho? Sim. Então, vamos enfrentar. You're going to face it's a difficult situation, political situation this year in Brazil. Nós vamos enfrentar isso no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que unir, dar as mãos, give our hands to fight against this extremism in the world, o extremismo no mundo. Aí alguém perguntou uma pergunta, Elaine. Sorry. La puedo ver. ¿Responde en inglés o en español? Não pode responder em espanhol, em inglês. Se speak in English, espanhol eu já entendo até melhor, porque de speak in English, I pick up some words and then I didn't have to collect the words, the ideas, and so I mix everything, and I have difficulty to how can I say, to get the words together, to put the words together, to understand and to say automatically. It's a little bit difficult. Sí, gracias, Elaine, por la pregunta. Sí. Mira, los discursos del odio en nuestros datos en inglés no siempre son explícitos, muchas veces son implícitos. Es muy importante, por lo tanto, que los jóvenes entiendan que son discursos que no siempre son fáciles de reconocer, pero que causan problemas, porque son implícitos pero peligrosos, se normalizan. Entonces es importante, yo creo, decir, claro que el discurso de odio explícito es horrible. Muchas personas, muchos niños y en los colegios dirán, es verdad, esto es terrible, pero para mí es importante fijarse en lo implícito, porque el discurso de extrema derecha es muy inteligente en el sentido de que es muy implícito muchas veces. Y normaliza el odio porque lo disimula, lo esconde como algo implícito muchas veces, ¿no? Sobre todo con discursos de familia. Queremos a nuestra familia, no queremos que haga nadie a nuestra familia daño. Nuestra familia aquí en el país, ¿y quién hace daño? Los inmigrantes, pero no dicen siempre los inmigrantes son odiosos o son gusanos o son ratas, no siempre. No. Es muy importante. Normally they said, we love our country. I love my country. The family, so all the time they defend family, country, you know, in terms of my country. So as nationalism, this is extremely sad, you know. A Elaine faz essa pergunta. Antes, viu, Nil? Agora eu queria fazer a pergunta da Elaine. Matheus, é possível? Sim. What stance do you recommend that teachers take at school regarding hate speech? Pero eso es lo que acabo de decir. Una stance de educar desde la información
Pero no solamente de lo explícito, sino también de lo implícito. Olhar para os implícitos, principalmente male and implícitos. Ok. Agora o Neil, a pergunta do Neil, por favor. Would it be interesting to compare Aerocentrism with a South American country? Interesante, sí. ¿Útil para quién? Es decir, las comparaciones, a veces tenemos que saber qué sentido tiene la comparación. Es decir, es lógico que cada país tenga una versión propia del discurso del odio o del discurso de racismo, de inmigración. Entonces, si nuestro objetivo como investigadores es ver las distintas variedades de un discurso del odio, vale. Pero si mi objetivo como investigadora es ayudar en mi contexto local, no sé. Es que muchas veces queremos comparar, pero no siempre comparar es la solución. Depende de la pregunta de investigación. Si la policía en mi país quiere que le ayude a descubrir cómo se enmascara el discurso del odio en inglés, en el Reino Unido, no necesito saber cómo se hace en otros países, o necesito saberlo, pero menos importante y saberlo en el contexto. Comparar es muy útil, pero tiene que ser siempre en vista a cuál es la pregunta que quiero responder. It's according to the context. Por eso. Yeah? Por eso. What else? Tem mais alguém que quer fazer pergunta para a professora? Não mais? Eu gostaria de agradecer a todos os alunos da pós-graduação, professores, que estiveram aqui conosco nesse horário, nosso horário do almoço. A Nuria já está aí no final da tarde, na cidade dela. Então, Nuria, muita graça. Thank you very much. Thanks a lot for your affection, your care, you know, to kind attention to come here today online and to give us this spectacular speech. Okay, thanks a lot. Sí, muchas gracias a todos. Debo mejorar mi português. Muita graça. Querida, muita graça. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Gratidão a todos. Gratidão, Núria, mais uma vez. E Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Finalizamos aqui, pessoal. Boa tarde a todos vocês e boa noite aí para a Núria. Tchau, tchau. Adiós. Tchau.